Está escrito em Salmos 90, versículos 1 a 12, o seguinte: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como um dia, e o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os leva como correntes de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Repetindo o versículo 12, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Meu irmão, minha irmã, há momentos na vida em que nós somos obrigados a desacelerar e até parar e refletir sobre algo que normalmente evitamos pensar: a passagem do tempo. Nós vivemos em uma geração que corre muito. Os dias começam cedo, as demandas são muitas, as responsabilidades se acumulam e quase sempre seguimos vivendo em ritmo automático. Mas, de vez em quando, algo nos faz parar. É uma notícia inesperada, é a perda de um ente querido, ou uma mudança repentina, ou um diagnóstico, ou simplesmente o peso dos anos que começam a aparecer. E nesses momentos, uma pergunta silenciosa começa a surgir dentro da alma humana: o que é, afinal, a vida? O que é a vida? Curiosamente, essa não é uma pergunta nova. Milhares de anos antes de nós, um homem profundamente marcado pela experiência com Deus fez exatamente essa reflexão. Esse homem foi Moisés. E o Salmo 90 é uma oração que nasce dessa consciência profunda da brevidade da vida e da grandeza de Deus. É o único salmo atribuído diretamente a Moisés, o homem que liderou Israel no deserto durante 40 anos, que viu uma geração inteira nascer e morrer, que testemunhou milagres extraordinários e também a fragilidade humana muito de perto. Quando Moisés escreve esse salmo, ele não está falando apenas de teoria, não. Ele está falando da experiência de quem viu o tempo passar diante dos seus olhos. E ele começa com uma declaração, digamos, extraordinária. No versículo 1 ele diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes de falar da fragilidade humana, Moisés começa falando da fidelidade de Deus. Isso é extremamente importante para nós.
Porque quando nós refletimos sobre a brevidade da vida, sem olhar para Deus, isso pode gerar, digamos, desespero em nós. Mas quando nós refletimos sobre a brevidade da vida à luz da eternidade de Deus, isso gera sabedoria. Moisés diz algo muito profundo. Deus tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Isso significa que antes de nós existirmos, Deus já era Deus. Antes da nossa família, antes da nossa história, antes da nossa nação, antes da humanidade, Deus já estava lá. E então Moisés continua dizendo no versículo 2: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Essa é uma daquelas declarações poderosas sobre a eternidade de Deus em toda a Bíblia. Ele declara de eternidade a eternidade. Isso significa que Deus não está preso ao tempo. Ele não começou, ou melhor, ele não começou, ele não terminará. Ele não envelhece, ele não muda, ele não está sujeito ao relógio que governa as nossas vidas. Nós vivemos dentro do tempo, enquanto Deus governa o tempo. Essa verdade muda completamente a nossa perspectiva, porque uma das maiores angústias humanas é justamente a sensação de que o tempo está escapando, está fugindo das nossas mãos. As pessoas dizem coisas como: o tempo passou rápido demais, eu não fiz tudo aquilo que eu queria ou que eu pretendia, a vida está correndo. Mas quando nós olhamos para Deus, nós percebemos algo extraordinário. Ou seja, embora nossa vida seja breve, nossa existência pode ser ancorada em um Deus que é eterno. E Moisés então faz um contraste impressionante. Ele chega no versículo 3 e diz: tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei filhos dos homens. Interessante, né? Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei filhos dos homens. Aqui neste versículo 3, Moisés está lembrando algo que a humanidade muitas vezes tenta esquecer. Ou seja, nós somos vulneráveis, frágeis demais. Por mais avançada que a tecnologia se torne, por mais que a medicina evolua, por mais que a ciência descubra coisas extraordinárias, existe uma realidade que permanece. A vida humana é limitada. Sim, todos nós, indistintamente, somos limitados. A Bíblia diz que nós viemos do pó, e ao pó haveremos de voltar. Essa verdade confronta com o orgulho humano. Nós vivemos em uma cultura que valoriza demais o controle, o poder, a autonomia. Mas diante do tempo e da morte, todos nós somos igualmente frágeis, vulneráveis. Moisés continua dizendo algo que amplia ainda mais essa nossa reflexão. No versículo 4 ele diz: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Para Deus, 1000 anos são como um dia. Isso não é apenas uma figura poética, mas uma maneira de mostrar que o tempo para Deus funciona de maneira completamente diferente da nossa experiência, da nossa lógica. Aquilo que para nós parece longo, para Deus é apenas um momento. E aquilo que para nós parece demorado, para Deus está dentro de um propósito eterno. Essa verdade traz consolo para nós. Traz consolo porque muitas vezes nós ficamos ansiosos com o tempo. Queremos respostas rápidas, queremos soluções imediatas,
Queremos que tudo aconteça aqui e agora, nesse momento. Mas Deus trabalha em uma escala muito maior do que a nossa. Enquanto nós vemos dias, Deus vê gerações. Enquanto nós vemos momentos, Deus vê a eternidade. Essa é uma disparidade exponencial. E então, Moisés, a partir do versículo 5, relata exatamente a fragilidade da vida humana de maneira muito poética. Ou seja, ele diz que nós somos como um sono, como a relva que floresce pela manhã e à tarde já murcha. E essa imagem é muito forte. Quem já observou o orvalho da manhã sabe como ele desaparece rapidamente, ele se dissipa quando o sol se levanta. Assim é a nossa vida. Ela floresce como a relva, cresce, produz, mas passa rapidamente. E talvez uma das maiores ilusões da juventude seja acreditar que o tempo é infinito. Mas com o passar dos anos nós vamos percebendo algo. A vida é mais breve do que nós imaginávamos. Isso nós começamos a testificar quando os cabelos vão ficando brancos, quando a idade chega. E é justamente por isso que Moisés faz uma oração extremamente profunda no versículo 12, quando ele declara: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Essa é uma das orações mais sábias da palavra de Deus. Moisés não pede mais anos, ele pede sabedoria para viver os dias que ele ainda tem. Porque o problema não é apenas a brevidade da vida. O problema maior mesmo é desperdiçar a nossa vida. E muitas pessoas vivem décadas, mas vivem superficialmente. Vivem presas à correria, às distrações que o mundo oferece, às preocupações, às ambições, e raramente param para refletir sobre o que realmente importa. Nós vivemos em uma era de distração constante. São muitas mensagens que nós recebemos, vídeos, notícias, opiniões, entretenimento infinito. A mente humana está sempre ocupada, mas o coração muitas vezes encontra-se vazio. E sem perceber, podemos viver anos inteiros sem realmente refletir sobre a direção da nossa vida. Por isso, Moisés ora aqui, no versículo 12, na sua oração ele diz: ensina-nos. Moisés reconhece que sabedoria não nasce automaticamente. Ela precisa ser aprendida. E Deus é o mestre dessa sabedoria. Contar os dias significa viver com consciência. Significa lembrar que cada dia é um presente de Deus, que cada manhã é uma nova oportunidade, que cada relacionamento é algo muito valioso, que cada escolha tem peso e consequência. Quando nós entendemos a brevidade da vida, nós começamos a valorizar coisas diferentes. Começamos, por exemplo, a valorizar mais as pessoas do que os objetos, mais os momentos do que as conquistas materiais, mais o caráter do que a reputação, mais o relacionamento com Deus do que a aprovação do mundo. A consciência da brevidade da vida não deve nos levar ao desespero. Não. Deve, de fato, nos levar à sabedoria. Por isso que Moisés diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Ela deve nos lembrar que o tempo é precioso e que viver bem não significa viver muito, mas viver com propósito, com sentido. Jesus falou algo profundamente relacionado a essa verdade lá no Evangelho de João 17, versículo 3, quando ele diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
perceba algo extraordinário. A vida eterna não começa apenas depois da morte. Ela começa quando nós conhecemos a Deus. Isso significa que mesmo uma vida breve pode ser cheia de eternidade quando vivida na presença de Deus. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, talvez hoje Deus esteja nos convidando a algo simples, mas profundamente transformador. Parar, refletir, reorganizar prioridades, reavaliar o que realmente importa. Talvez algumas preocupações que nós carregamos hoje não terão importância alguma daqui a alguns dias, alguns meses, alguns anos. Talvez algumas coisas que estamos negligenciando hoje sejam exatamente as que mais importam. A família, a fé, o caráter, a comunhão com Deus, o amor ao próximo. Essas são as coisas que realmente dão peso eterno à nossa vida. Quando nós aprendemos a contar os nossos dias, aprendemos também a viver melhor. Aprendemos a perdoar mais rápido, a liberar perdão. Aprendemos também a pedir perdão quando nós maltratamos ou magoamos alguém. Aprendemos a amar com mais intensidade, a agradecer mais, a confiar mais em Deus. E tudo isso porque nós percebemos algo extraordinário. A vida pode ser breve, mas quando vivida na presença do Deus eterno, ela nunca é vazia ou sem sentido. Ela se torna parte de uma história muito maior. A história de um Deus eterno que caminha com o seu povo de geração em geração. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.